Muita gente conhece o nome de Jesus, mas quase ninguém conhece quem ele realmente é. Neste vídeo, eu vou te mostrar como cada um dos evangelhos revela de forma única quem Jesus é, não como versões diferentes, mas como um testemunho completo de que ele não é apenas um homem comum, e sim o próprio Deus que esteve entre nós. Então assista até o final para melhor entendimento. Vamos nessa! João revela algo poderoso. Em João, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse mesmo Deus não ficou distante. Em João capítulo 1, versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus entrou na história. E Jesus não apenas ensinava, ele revelava quem ele era. Em João capítulo 8, versículo 58, diz: Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele assume o nome eterno de Deus. Em João capítulo 6, versículo 35 diz: Eu sou o pão da vida. E em João capítulo 10, versículo 11 fala: Eu sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais terei. Ele é quem sustenta e quem cuida, e não para por aí. Em João capítulo 14, versículo 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não mostra um caminho, ele é o caminho. E João também revela o propósito final. Em João capítulo 1, versículo 29 fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para salvar, e na cruz tudo se cumpre. Em João capítulo 19, versículo 30 diz: Está consumado. Não foi o fim, foi a missão completa. Esse é Jesus no Evangelho de João, o Deus que se fez homem, o Eu sou, o único caminho, e o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. É isso. E isso é só o começo. Eu gostaria de contar uma curiosidade, que na oração do Pai Nosso, que fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Este pão que fala no Pai Nosso não é qualquer pão. Esse pão que fala no Pai Nosso é a Eucaristia, a Sagrada Comunhão, que nela está presente o Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade verdadeiramente. E também, o pão nosso de cada dia é nosso sustento diário, porque é Deus que nos dá força para trabalhar e garantir nosso alimento. Então, o pão nosso de cada dia se refere tanto ao alimento espiritual quanto ao alimento físico. E quando olhamos para o Evangelho de Lucas, vemos Jesus de uma forma ainda mais próxima, como o Salvador da humanidade. Ele não veio para os perfeitos, veio para os rejeitados, os quebrados, os esquecidos. Lucas 5, do 31 ao 32. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Lucas destaca algo poderoso. Jesus é o Filho do Homem. Ele sente, ele sofre, ele vive como nós. Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele não apenas entende a dor, ele passou por ela. É como um verdadeiro médico. Ele não só cura o corpo, ele cura a alma. Lucas 7, versículo 22. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Mas Lucas também mostra um Jesus justo, que ensina como viver o reino de Deus. Lucas 10, do 30 ao 37. Na parábola do bom samaritano, ele revela o verdadeiro significado de amar o próximo, com misericórdia real, não só palavras. Lucas 6, versículo 36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Esse é Jesus em Lucas, o Salvador que busca os perdidos, o Filho do Homem que sente nossa dor, o médico que cura o corpo e alma, e o justo que nos ensina a viver o reino. E a revelação continua. E no Evangelho de Marcos, vemos Jesus de forma intensa e direta, como um servo poderoso em ação.
Ele não veio para ser servido, veio para servir. Em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Marcos, tudo acontece muito rápido. Jesus está sempre em movimento, sempre agindo. Em Marcos 1:12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Em Marcos 1:18, e eles, deixando logo as redes, o seguiram. Não há demora. Quando Jesus chama, a resposta é imediata. E ele demonstra autoridade sobre o mal. Em Marcos 1:34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Em Marcos 5:8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Nenhuma força das trevas resiste à sua voz. E mesmo com todo esse poder, ele permaneceu obediente até o fim. Marcos 14:36. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E na cruz, até um soldado reconhece quem ele é. Marcos 15:39. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Esse é Jesus em Marcos, o servo que serve, o poderoso em ação, o conquistador do mal e o obediente até a cruz, e ainda mais para revelar. E no Evangelho de Mateus, vemos Jesus como o Rei prometido, o Messias esperado por gerações. Desde o início, sua identidade é revelada. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é o herdeiro da promessa. Mateus capítulo 2, versículo 2. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ele não nasceu comum, ele nasceu rei. Mateus capítulo 21, versículo 5. Eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta. Um rei diferente, humilde, mas cheio de autoridade. Mateus também mostra que Jesus cumpre tudo o que foi prometido. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus, capítulo 1, versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Nada foi por acaso, tudo já estava escrito. E quando ele ensina, é diferente de tudo. Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Jesus sobe ao monte, se assenta e começa a ensinar seus discípulos. Mateus, capítulo 7, versículo 29. Porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ele não apenas repete, ele fala com a autoridade divina, mas também confronta a hipocrisia religiosa. Mateus, capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais o reino dos céus aos homens. Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. Jesus não suaviza a verdade, ele expõe o que está escondido. Esse é Jesus em Mateus, o rei prometido, o cumprimento das profecias, o mestre com autoridade e aquele que confronta a hipocrisia. E assim, os 4 evangelhos se unem, não com versões diferentes, mas como uma revelação completa de quem Jesus é. E quando juntamos tudo isso, não vemos histórias diferentes, vemos uma revelação completa. Jesus é o Rei prometido, o servo que deu a vida, o Salvador que veio buscar você, o próprio Deus que se fez homem e esteve entre nós. E agora, não é mais sobre informação, é sobre decisão. Jesus não está distante, ele está te chamando você a se aproximar, a se arrepender, entregar sua vida a ele, porque ele não veio só para ser entendido, ele veio para te salvar. E a pergunta agora é simples: você vai continuar só conhecendo sobre Jesus ou realmente irá seguir ele?